Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 24 ao dia 30 de junho. Chegamos ao final de junho, já estamos no inverno, né? Tivemos aí o solstício de inverno na semana passada, com o Sol ingressando em Câncer na quinta-feira, né? Uma semana um pouco confusa, de lua cheia no signo de Capricórnio, que não deu nem tempo da gente chorar as nossas pitangas aí por alguma confusão ou desilusão ou decepção que a gente possa ter tido, porque a semana passada muita coisa pode ter vindo à tona, né? E essa semana a gente segue nessa vibração dessa lua cheia aí no signo de Capricórnio com o Sol em Câncer, né? O Sol ingressa em Câncer e ela já recebe lá, já faz a oposição com a lua em Capricórnio e forma a lua cheia em Capricórnio, né? Dentro de vamos dizer assim, um Sol, uma Vênus e um Mercúrio que estão em Câncer, né? Que tinham sido quadrados por Netuno no signo de Peixes, quando ainda estavam em Gêmeos, no início da semana passada. E aí a gente teve que tirar das profundezas da nossa alma aí, do Sol em Câncer, né? Força e, vamos dizer assim, disposição e, vamos dizer assim, humores positivos para poder lidar com as desilusões e decepções e revelações e coisas que a gente percebia que a gente estava se auto-sabotando, se auto-enganando, e vamos dizer assim, é uma bênção às vezes as desilusões para que a gente possa sair de locais estagnados em que a gente estava parado, acreditando em uma inverdade, né? Então é um momento em que a gente segue para uma realidade de vida muito, às vezes, nua e crua, mas que é importante para a gente poder atualizar a nossa vida em bases mais verdadeiras, né? E evitar ficar caindo sempre nas mesmas ciladas, nos mesmos enganos, muitas vezes pela indicação da semana passada e dessa semana também, por carência, por necessidade de pertencimento, né? A gente fica ali se iludindo, a pessoa vai mudar, a pessoa não é assim, as coisas vão melhorar e nunca melhoram e a pessoa não muda e a situação se perpetua e você continua se auto-enganando e se desiludindo uma atrás da outra até o momento em que é esse momento agora que a gente está vivendo, em que a vida taca a realidade na cara da gente e fala, desse jeito não dá mais para continuar, ou você cai na real, ou vai ser sofrimento atrás de sofrimento, desilusão e decepção atrás de desilusão e de decepção. Isso, gente, não é só nas questões de relacionamento, não. Isso também fala de questões financeiras, porque envolve Vênus, de questões relacionais, de amizade, familiares especialmente, né? Que a gente cria expectativas às vezes que são ilusórias, tanto nas questões financeiras, Deus vai prover, por exemplo, você entrega tudo na mão de Deus e fala, vai ser um milagre, e não é, a gente tem que, né, rezar e vigiar, e tem que trabalhar para conseguir, essa é a vida como ela é, né, que a lua em Capricórnio, a lua cheia em Capricórnio chama a gente para isso. Não adianta você ficar lá no vitimismo, na reclamação. A vida fez isso comigo. Por que isso me aconteceu? E ficar reclamando, né? Por que eu vivo dessa forma? Porque eu só faço escolhas equivocadas, né? Se você ficar reclamando e não ir para o lado, vamos dizer assim, entre aspas, profissional da vida, em que você tem que efetivamente agir para fazer as mudanças que você deseja na sua vida, né, e perceber que é você que está se colocando nessas situações por uma necessidade, às vezes, de não querer, por necessidade não, por um receio de muitas vezes não ter a coragem de encarar a realidade, né? É muito difícil sair dessa ilusão. Só que essa semana empurra a gente para enxergar isso de uma forma muito clara, né? A semana passada e essa semana, elas são semanas muito saturninas, nós vamos passar por tempos muito saturninos, né? Teremos duas luas cheias aí em Capricórnio acontecendo no início do Sol em Câncer e no final do Sol em Câncer, no ano de Saturno, no momento em que Saturno também rege o ciclo maior, né? De astrológico, em um ano em que nós estamos falando da carta da justiça, né, do número 8, ou seja, todos revelando muito Saturno, ou seja, é para viver na realidade, né, é para acordar do sonho, vamos dizer assim, o sonho acabou, a gente tem que enfrentar a vida como ela é e evitar ficar se lamentando e reclamando das coisas que nos aconteceram ou das revelações que nos foram trazidas ou que geraram algum tipo de frustração, desilusão, né, ou decepção, para nos trazer para uma realidade, porque
é melhor viver na realidade do que ficar no auto-engano, parada ali, com a vida estagnada na ilusão, né? Então, essa semana traz muito isso. Além disso, a gente segue para uma lua minguante no signo de Áries, que acontece no dia 28, às 18h53, a 7 graus e 40 minutos, tanto do Sol no signo de Câncer, como a lua no signo de Áries, né? E Câncer fala muito das nossas emoções. Como a lua mingua no signo de Áries, Áries é um signo que é o primeiro signo do zodíaco, então do zodíaco, né? Então é como se fosse o bebê. Fala de, às vezes, emoções infantilizadas, né? Que ligam a gente à vitimização, às vezes, né? Fugir da raia, de lidar com certas situações, né? E essa lua que mingua em Áries, ela não fala tanto de ter coragem para lidar com as emoções, mas sim não se vitimizar, né? Porque o que mingua é Áries. Então o que a gente tem que deixar de ser ou de refletir para que a gente o que a gente deveria refletir, do que a gente deveria evitar fazer, seria reagir às emoções de maneira infantilizada, ou seja, muito bebezão, entende? Muito mimimi, muito ó Deus, o azar, sabe? E encarar as coisas com maturidade emocional, né? Com clareza do que a gente sente, das nossas emoções, enxergar efetivamente o nosso passado como ele foi e não como a gente gostaria que ele tivesse sido, ou aumentando dramas, né? Que não precisa ficar preso a dramas do passado, a emoções do passado, a ressentimentos, mágoas, dores, né? Que já nem existem mais, e a gente fica se vitimizando e às vezes justificando que a gente não segue em frente, que a gente não consegue as coisas por certas situações que nos aconteceram, né? Ou fica questionando, por que isso me aconteceu? Pra que você vai ficar perdendo seu tempo, né? No momento o Saturno fala, não perca seu tempo reclamando da vida, aceite a realidade como ela é, haja sobre ela. E muito importante essa semana, o que astrologicamente a vida tá querendo ensinar pra gente essa semana? Aprender com as lições para a gente não cair nos mesmos equívocos, nos mesmos enganos, nas mesmas autossabotagens que a gente se coloca muitas vezes e que bloqueiam as nossas conquistas presentes e atrapalham o nosso futuro, né? Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa amadurecer, como que a gente precisa amadurecer emocionalmente para que a gente enxergue a realidade mais como ela é, né? A vida como ela é, e ficar reclamando de que, eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que fosse assim, assado. Então faça acontecer, né? Ajuste a realidade ao seu sonho, ao seu desejo, mas não fique parado na ilusão de que as coisas vão acontecer sozinho, né? A gente inicia aí a semana dentro desse mix, né, de lua cheia no signo de Capricórnio, que pede maturidade emocional para lidar com a vida nua e crua e como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, indo para uma lua minguante no signo de Áries com Sol em Câncer, que acontece na sexta-feira, pedindo pra gente maturidade também para lidar com as emoções, ou seja, não se vitimizar ou não lidar com as emoções de forma infantilizada, né, muito assim, sabe, infantilizar no sentido de, sabe a criança que esperneia, que fala, eu quero pra mãe, né? E a mãe fala assim, não vai ter, não é assim que a vida é, né? E não adianta você cair no chão e ficar lá esperneando. Essa é o comportamento vitimizado, né? E vamos dizer assim, infantilizado, mais na via do infantilizado ariano aí, de ficar reclamando, esperneando, e a vida não vai mudar com isso, né? A vida quer que você levante, que você olhe os seus equívocos e fala, não vou mais cometer esses equívocos, não vou mais me auto-sabotar assim, não vou mais me enganar assim, não. Por quê? Porque eu quero amar, porque eu quero uma apaixonite na minha vida, porque eu quero que as minhas relações sejam perfeitas, porque eu quero que fulano seja exatamente como eu desejo. Não vai ser, a vida não vai ser assim, a vida vai ser como ela é, né? E a gente tem que lidar com ela como ela é e lidar com as nossas emoções. Muitas vezes despertando dessas desilusões, né? Através de autossabotagens e de vitimismos que a gente se coloca na vida, às vezes para justificar que a gente não consegue certa coisa, né? A gente se coloca numa posição de vítima e fica dependendo do outro, né? Eu não consigo isso porque fulano não me ajuda, ou não abre as portas para mim, ou porque o meu chefe não me dá a promoção que eu quero. Faça acontecer, transforme a sua realidade naquilo que você deseja, né? E muito disso, às vezes, desse comportamento vitimista, reclamão, infantilizado, né? Que a gente tem diante da vida, diante dos fatos que nos acontecem,
vem de situações do passado que a gente precisa atualizar, né? E essa semana fala muito de ressignificar esse passado para que ele não bloqueie o nosso presente, para a gente entender os nossos comportamentos baseados em emoções que estão presas ainda no passado, curar isso daí para que a gente possa seguir adiante, né, de seguir na direção do nosso futuro. E a gente tem na quarta-feira, dia 26, o Saturno em Peixes fazendo um trígono com o Mercúrio em Câncer, né? O Mercúrio em Câncer são nossas memórias do passado, as nossas consciências ancestrais, né, do que a gente aprendeu na nossa infância, as nossas... às vezes, muitas vezes, nessa situação Saturno, que é o limite, né, e Mercúrio, que são as nossas memórias e os nossos pensamentos, né, são pensamentos limitantes, são comportamentos que nos limitam, né, e a gente precisa ir lá e falar assim, olha, eu aprendi desse jeito, mas eu já entendi com a vida que não é bem assim. Né? Ou você passou por uma situação no passado em que você nem se lembra direito, mas você se refere a ela sempre como uma dor, como um sentimento, né? Então essas crenças limitantes é que precisam ser ressignificadas, essas crenças lá do passado, para que você possa abrir o caminho para a sua prosperidade nesse momento. Perceber o que você sentiu equivocadamente. Às vezes você sentiu uma rejeição, uma falta de pertencimento, uma carência que nem estava lá. Foi tudo fruto da sua imaginação, né? Às vezes coisas aconteceram efetivamente, né? Mas a ressonância disso não precisa vir para o presente. O que você precisa trazer para o presente essa semana? As lições do que a vida quis te ensinar no passado e também aprender com as lições que a vida está te ensinando no presente, com a realidade que ela está te revelando. Então, é tipo assim... Se alguma coisa lhe aconteceu, não é de decepcionante ou de frustrante, não é para ficar remoendo a mágoa e o ressentimento sobre aquilo. É para pegar esse material, né, emocional e transformar em algo positivo. Para que você não se equivoque novamente, não se engane com as pessoas por ingenuidade, às vezes por carência, às vezes por necessidade de pertencer a uma situação, a uma relação, né, que não seja efetivamente a sua vontade, a vontade da sua alma, né, e seguir na direção do que a sua alma deseja para você. Né? E sem se auto-enganar e sem se auto-sabotar mais, né? Então é o momento na quarta-feira aí de Saturno com Mercúrio, Saturno no signo de Peixes, Mercúrio no signo de Câncer, é um trígono entre signos de água, né? Que falam das emoções profundas, inclusive lá, bem do passado, para que a gente possa ressignificar isso para algo positivo, para a gente desbloquear o nosso futuro, né? Isso também acontece quando a gente vai chegando mais para o final da semana, né? Aí a gente tem na sexta-feira a lua minguante no signo de Áries, que fala aquela questão da vitimização, para a gente evitar esse tipo de comportamento infantilizado, de lidar com a vida, né? E de ficar esperneando diante das coisas que nos acontecem e agir sobre aquilo de uma forma positiva para seguir adiante. A gente ainda tem no sábado um dia bem movimentado de aspectos em que, seguindo esse raciocínio da atualização que a gente precisa fazer do passado, nós temos no final do dia Urano em Touro, às 23h19, fazendo um sexto com este mesmo Mercúrio em Câncer. Então é como se a gente tivesse lá, no início da semana, na quarta-feira, a oportunidade de tomar consciência de que é necessário que a gente ressignifique o passado para seguir adiante nessa lua minguante aí, que a gente vai refletir sobre esse assunto ainda em uma semana, para a gente não se vitimizar sobre o que nos aconteceu, e sim saber aprender a lição e seguir adiante. E esse Urano em Touro, em sexto com o Mercúrio em Câncer, fala mais ou menos a mesma coisa, mas para que a gente saia da zona de conforto dos nossos comportamentos emocionais repetitivos, em que a gente sempre recorre àquilo para justificar alguma coisa que não acontece na nossa vida, né? Que são as autossabotagens. Então, fala assim, ó, atualiza o universo, atualiza memórias, atualiza passado, para que eu possa sair dessa zona de conforto estagnada de comportamentos baseados em emoções repetitivas, né? Em sentimentos em situações que se repetem na minha vida, para seguir adiante de uma forma diligente, determinada e consciente de que aquilo era uma autossabotagem que eu estava fazendo comigo, né? Então, nesse mesmo dia, acontece ainda no dia 29, a gente tem Marte em Touro fazendo um sexto com Vênus em Câncer a 1h49 da manhã, que nada mais, nada menos do que a gente acolher
o nosso passado e as nossas escolhas do passado que podem ter sido equivocadas, né? E aprender com isso e seguir adiante Marte numa direção nova, com muita cautela, com muito cuidado aí com o Marte no signo de Touro, para a gente poder conseguir atualizar o nosso universo, atualizar o nosso futuro, atualizar o nosso passado, para que ele não bloqueie mais o nosso caminhar adiante, né? E nesse mesmo dia, o Saturno fica retrógrado no signo de Peixes, 16:05, né? No sábado, no dia 29, e também fala pra gente, olha, acorda, Alice, sai do auto-engano, sai da autossabotagem, sai dessas emoções adoecidas, cuida delas, para que no futuro elas não te atrapalhem, não atrapalhem o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e essa semana pede muito, dentro dessa perspectiva toda, de todos esses aspectos, um amadurecimento emocional, para a gente poder, nessa lua minguante, nos próximos dias de sexta, dia 28, até a próxima sexta, né, refletir bastante sobre o que a gente deve deixar no passado e quais as lições que a gente deve trazer para o nosso presente, deixando essa parte pesada lá atrás, né, para que a gente possa seguir adiante com esse aprendizado, esse amadurecimento emocional em direção ao nosso futuro. Tá bom, pessoal? Então, uma semana de muito amadurecimento para vocês, de um bom desenvolvimento dentro dessa realidade da vida, né? Na certeza de que a realidade é muito melhor do que viver na ilusão, saindo da estagnação de situações que estavam nos aprisionando dentro de um mundo de Alice, que agora a gente vê que esse espelho quebra e a gente pode seguir adiante livres, né, dessa prisão de ilusão do passado, né, a ilusão do que a gente estava aí se querendo enxergar uma realidade que não era verdade, né, e agora a gente tem que lidar com a verdade da vida, tá bom? Ó, uma semana incrível para vocês. Aqui estão os meus contatos, dá um joinha pra gente aí no vídeo, segue a gente aqui nas mídias sociais, né, no www.astrolumine.com.br, lá é o site onde tem todas as informações. Tem muitas informações de astrologia também. Aqui em cima vai aparecer uma bolinha para você poder se inscrever aí no canal do YouTube. Aperta aí o sininho para você poder ser notificado sobre os vídeos. E segue a gente nas mídias sociais para vocês saberem as informações do céu do dia, de todo dia que eu posto lá, dando orientações e guia para cada dia da semana, tá bom? Aqui embaixo vai ter o texto e eu estou aí para vocês, para tiragens de tarô, mapas numerológicos e mapa astral com previsões, tá bom? E também envio de reiki à distância para quem desejar. Um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau!